2 Timóteo 4:7 diz: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Somente até aqui. Vamos fazer mais uma oração. Senhor, eis aqui a tua palavra. Fale conosco poderosamente, de maneira que nossos corações, ó Deus, se incline para o Senhor. Que o Senhor seja verdadeiramente adorado, verdadeiramente exaltado, verdadeiramente glorificado através de nossas vidas. Que esta palavra de encorajamento, Deus, venha a ser, ó Deus, como munições para que possamos, nessa guerra que nós estamos inseridos, ó Deus, contra as hostes espirituais, os principados e potestades, contra a carne e contra o mundo, seja aquilo que nós tenhamos em mãos para guerrearmos, a munição necessária para nos mantermos firmes no Senhor. Nos ajude, ó Deus, mais uma vez, e que a tua palavra, e exclusivamente o Senhor, seja anunciado hoje, nesta manhã. Te louvamos, te honramos e te adoramos, ó Deus. Amém. Então nós vemos aqui uma palavra um tanto conhecida. Aqui o apóstolo Paulo, o velho apóstolo Paulo, já provavelmente na sua segunda prisão, ele envia então esta carta, este aconselhamento ao jovem Timóteo. E aqui, só dentro desse quesito, nós extraímos um conceito muito interessante. O velho apóstolo Paulo instruindo um jovem que está iniciando o ministério, o jovem Timóteo. Aqui a gente já pode extrair um conceito muito interessante. De quem verdadeiramente, ou com quem verdadeiramente nós devemos caminhar? Com pessoas sábias. Aqui é o velho apóstolo Paulo. Não estamos dizendo necessariamente que os jovens precisam acompanhar os mais velhos, embora isso seja algo de suma importância, desde que o mais velho seja sábio. Porque nós bem sabemos que muitas pessoas que são mais velhas são tão tolas quanto pessoas muito novas. Mas nós sabemos também que existem pessoas jovens que são sábias. Mas é interessante que esse acompanhamento de pessoas mais velhas, mais experientes, de jovens, acompanhe esses, para que possam também se tornar sábios. Então nós já conseguimos extrair aqui um conceito. O velho apóstolo Paulo instruindo o jovem Timóteo. Serve para todos nós andarmos com pessoas que verdadeiramente nos instruirão a caminhar com Deus, a andar com Deus, a sermos exortados, a sermos consolados, a sermos ajudados. Isso é um conceito de suma importância. Mas vamos lá, dentro do contexto, o apóstolo Paulo aqui está perto da sua morte. Possivelmente na sua segunda prisão. Aqui o imperador Nero, aqui o contexto é do imperador Nero. E o apóstolo Paulo envia então essa carta ao jovem Timóteo. E aqui ele fala um pouco de si, né? Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. 3 características importantes nós vemos aqui. O versículo é separado em 3 características, 3 pontos importantes. A partir do primeiro ponto, nós também extraímos mais 3 pontos que nós iremos falar. Os 3 pontos que o apóstolo Paulo fala é o combate, o encerrar da carreira e o guardar a fé. E eu quero fazer desta mensagem a temática principal, a primeira característica, embora nós falaremos brevemente das demais. O bom combate. O combate. Nós estamos inseridos numa guerra. Nós estamos inseridos numa luta espiritual. Essa luta que ela é travada incansavelmente.
O cristão, ele não pode descansar. O cristão, ele não pode afrouxar. O cristão, ele não pode abaixar a guarda. O cristão não pode ficar desatento, seja ele mais novo, adolescente, jovem, homem, mulher, mais maduro, velho, não importa. Nós estamos inseridos nessa batalha, nessa guerra. E dentro desse combate, nós estamos combatendo contra quem? Quem são os inimigos? Quem são os arqui-inimigos do cristão? 3 características, 3 pontos: Satanás, o mundo e a carne. Temos 3 adversários para encarar diariamente, ferrenhamente: Satanás, mundo e carne. E o que nós tiramos de lição? Qual é a lição disso? Que todo cristão foi chamado para lutar. Todo cristão que entra para o pelotão de Cristo se torna um soldado. Então não existe um cristão que não guerreie. Se esse cristão ou crente, pensa que ele não está numa guerra, que ele não está numa batalha, na verdade ele ainda não entendeu o que é o cristianismo. Nós estamos inseridos nessa batalha. E Satanás não está descansando. Aquele que ruge esperando a nossa queda, esperando a nossa desistência, não descansa. E ele influencia o mundo com as ideologias, com o seu sistema, para que todos nós possamos, de alguma maneira, adotar as ideologias, o sistema mundano e desagradarmos a Deus. Bem como também ele se aproveita das nossas falhas por conta dos nossos próprios pecados, nossos próprios desejos. E ele nos oferta aquilo que mais nós desejamos. É a luta contra a carne, né? Então nós temos essa batalha a enfrentar. Ele não descansa. Ele trabalha arduamente para que venhamos esmorecer, para que venhamos nos tornar incrédulos, para que venhamos afrouxar a guarda. As estratégias dele são inteligentes. Não devemos menosprezá-lo, mas devemos nos fortalecer no Senhor, cada vez mais, andarmos com Deus, vivermos para Deus. Então, olha que aconselhamento do apóstolo Paulo ao jovem Timóteo, que serviu para os cristãos primitivos, que serve para o cristão da atualidade, que servirá para qualquer geração futura. Ele combateu o bom combate. Nós não somos chamados, irmãos, para vivermos como rei aqui nessa terra, recebendo dos seus servos, né, as regalias e aproveitando a vida. Nós somos chamados para uma luta, para uma batalha. E nós bem sabemos que nós estamos batalhando. Você bem sabe que diariamente você tem que enfrentar a sua carne. Você tem que enfrentar o sistema do mundo. Você tem que enfrentar Satanás com as suas setas. Nós bem sabemos. Jovem, você bem sabe as lutas que você tem que travar. E nós temos que ter essa percepção. Nós temos que encarar esta vida sabendo que nós estamos nessa batalha. E que só haverá o descanso verdadeiro quando nós chegarmos na eternidade. Esse é o objetivo final, o objetivo principal da vida do cristão. Chegarmos à eternidade. Chegarmos até o nosso Senhor. E ele disse que o caminho seria apertado, porque o caminho largo é o caminho que leva à perdição. O caminho é dificultoso.
e nós teremos que enfrentar. Além dessas 3 características que o apóstolo Paulo falou, e dentro da primeira, que é o combate, citamos mais 3 pontos, que são os arqui-inimigos. Eu quero destacar também mais 3 características que eu acredito que seja uma síntese do Novo Testamento. É claro que dentro dessas 3 características que eu pontuarei, poderíamos fazer subpontos, subcaracterísticas. Mas eu acredito que é a síntese, o resumo do Novo Testamento, mais 3, que é a obediência, a persistência e a fé. A fé, nós já vemos que o apóstolo Paulo ele menciona no seu 3º ponto. Mas eu quero destacar essas outras 2. A síntese do Novo Testamento: obediência, persistência e a fé. E esses 3 pontos, eles não andam em desacordo. Eles estão totalmente interligados. À medida que a nossa fé é genuína, a nossa fé é verdadeira, e nós temos que destacar que existe a fé verdadeira e a fé falsa. Mas à medida que a nossa fé é genuína, os outros 2 pontos, eles devem andar juntos. Então, se a nossa fé é genuína, seremos obedientes. E se somos obedientes, seremos persistentes. Olha aqui que diz o apóstolo Paulo no capítulo de número 3, um pouco antes do que nós lemos, a partir do verso 14, ele diz o seguinte para o jovem Timóteo: tu, porém, persiste naquilo que aprendeste. Aqui o sentido da persistência é: continue com empenho. Ou seja, se nós sabemos que estamos inseridos numa guerra, o conselho do apóstolo Paulo é que em meio a essa guerra, em meio à luta, em meio aos ataques de Satanás, nós temos que continuar com persistência. Temos que continuar com persistência. Isso nos levará à obediência à palavra de Deus. Ele não nos prometeu uma vida boa. Ele nos prometeu paz. Em meio às tribulações, em meio às pandemias, Ele nos prometeu paz. A caminhada, ela é pedregosa, mas o final dela é alegria, é gozo, é paz. Então, essas 3 características que o Novo Testamento nos mostra é de suma importância: obediência, persistência e a fé. Agora, voltando ao que o apóstolo Paulo disse, eu vou rapidamente passar por essas 2 características para que possamos encerrar. A segunda, do próprio versículo de número 7, ele diz que ele encerrou a carreira. Ele finalizou a carreira. Ele acabou a carreira. Aqui a visão do apóstolo Paulo está muito interligada no conceito de um atleta que chega ao final da corrida. Então ele combateu o bom combate e ele chegou ao final. A pergunta que podemos fazer é: será que esses 2 princípios fazem parte da nossa vida? Combater o bom combate e encerrar a carreira. Será que esses princípios serão a razão pela qual nós vivemos? Ou será que nós não estamos combatendo um bom combate e desistindo da jornada? Não é isso que tem acontecido com muitos? Principalmente no período da pandemia. Enquanto o pensamento de muitos, de pastores e de líderes, era que quando voltasse o tempo da igreja se reunir novamente, fosse um tempo de gozo e de desejo, o que mais nós vemos são as pessoas querendo ficar e continuar em casa.
Alguns chegam a considerar o tempo da pandemia como férias. Tirei umas férias de Deus, umas fériasinhas da igreja. E usam isso como justificativa. Meus irmãos, o cristão não foi chamado para isso. É claro que nós não dependemos do templo, mas é na igreja onde nós somos instruídos, consolados, exortados, direcionados, ajudados por líderes que Deus colocou para fazer tal coisa. Então, será que nós estamos desistindo da jornada? Será que você está desistindo da jornada? Será que você tem pensado em parar? Não é isso que está acontecendo com muitos. Nós não estamos num playground. O jovem não foi chamado para o cristianismo como se fosse um parque de diversão. Ele foi chamado, não só o jovem, mas todos, fomos chamados para guerrear, fomos chamados para batalhar, fomos chamados para o bom combate, a luta diária. Você lutará diariamente. Você é luz em meio às trevas. E a luz, ela não fica escondida debaixo do alqueire, ela é colocada sobre a mesa para que todos possam ver. Nós somos chamados para a guerra. Mas, infelizmente, alguns têm sido vencidos pelas lutas que teriam que lutar. Vamos avançar por causa do tempo. A terceira e último ponto e última característica. A terceira característica. O apóstolo Paulo diz que guardou a fé. Ele guardou a fé. Ele permaneceu na fé. A fé é a base da vida do cristão. A fé genuína, como nós falamos, porque existe a fé falsa. A falsa ilusão de que nós estamos caminhando em Deus. A falsa ilusão de que nós estamos servindo a um Deus. Todavia, talvez esse Deus que nós pensamos que estamos servindo é um Deus que nós criamos e não um Deus bíblico. E a terceira característica, então, como mencionamos, é guardar a fé, a verdadeira fé, que é a base para a nossa vida. Se nós ouvimos o Evangelho, e ele transformou nossa vida, ele nos regenerou, ele produzirá a verdadeira fé. Fé essa que fará com que todos aqueles que fazem parte do pelotão de Cristo terão até o final de suas vidas. Esses terão. Esses terão a verdadeira fé. E um ponto a destacar, só um parênteses, quanto a isso, quanto ao que nós falamos sobre a falsa fé, que é uma visão equivocada do que é viver para Cristo, e o quão isso é perigoso, uma visão equivocada do que é viver para Cristo. Como nós não podemos lembrar daquela parábola que Jesus falou do joio e do trigo? E é importante, e eu vou falar isso rapidamente por causa do tempo, é importante nós sempre lembrarmos que a parábola não está relacionada ao mundo e ao cristão, mas está relacionada somente à igreja. O joio não é o mundo. O joio são aqueles que estão na igreja. E esses serão apenas separados no dia da ceifa. Olha a importância de nós vivermos na verdadeira fé. Então, a fé é o alicerce da nossa vida cristã. E que bom que o grande apóstolo Paulo, o grande pregador, o maior evangelista de todos os tempos, a mente mais brilhante
depois de Cristo, deixou esse aconselhamento para o jovem Timóteo. E Deus permitiu que esse aconselhamento chegasse até nós, para que possamos viver verdadeiramente uma vida separada, uma vida que combatemos o bom combate, que acabaremos a nossa carreira e que guardaremos a nossa fé, a verdadeira fé. Que bom que esses aconselhamentos chegaram até nós. Que bom que essa palavra está aqui, está direcionada pelo apóstolo Paulo, chegou até nós. Agora, para finalizarmos, deixa-me te dar um exemplo. O porquê que verdadeiramente nós temos que ser um combatente. Ou, melhor dizendo, algo para meditarmos sobre ser um combatente. Eu trabalho com marketing digital numa concessionária, num grupo de concessionárias. E durante a semana eu ouvi em alto e bom tom do diretor-geral, que estava algumas salas próxima da minha, e ele disse uma palavra que eu guardei aquela palavra, analisei aquela palavra. Ele disse o seguinte: não há como você ser um vendedor sem mentir. Eu não estou querendo dizer que essa palavra é uma verdade, porque talvez existem irmãos aqui que são vendedores. E, por certo, são pessoas idôneas, corretas. Mas ele disse isso ao seu gerente, ao gerente da loja. Ele disse: não há como ser um vendedor sem mentir. Obviamente, nós sabemos de quem essa palavra saiu, né? Não foi uma palavra direcionada de Deus, não foi. Agora eu quero pegar esse exemplo, essa palavra que eu ouvi, e tentar transformar esse exemplo ruim que procedeu de Satanás para algo bom, dentro do contexto que nós estamos falando aqui. Ele disse que não há um vendedor sem mentir. E mais uma vez eu digo, não é generalizando, não estamos generalizando. Foi uma palavra do diretor-geral de onde eu trabalho. Não há como ser um vendedor sem mentir. Eu pego essa palavra e inverto, fazendo nós refletirmos sobre o que nós estamos falando aqui, dizendo o seguinte: não há como ser um cristão sem ser um combatente. Fomos chamados para isso. Agora, o que nós faremos? A partir disso, o que nós faremos? Ficaremos inertes? Ficaremos como muitos estão afrouxando, desistindo, desertando, abandonando? Seremos como soldados covardes? Nos entregaremos aos arqui-inimigos? Ou combateremos o bom combate? Ou guardaremos a fé? Ou encerraremos a nossa carreira vivendo para Cristo, andando com Cristo, adorando ao Senhor, entregando nossas vidas totalmente a Ele, porque dele procede todas as coisas, porque tudo é dele, por Ele e para Ele, glória pois a Ele eternamente, amém. Será? Será que nós seremos reconhecidos como aquele que ama o mundo, cujo amor do Pai não está nele? 1 João falará isso: aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Deixaremos as coisas de Deus de lado? Viveremos para nós mesmos, para satisfação pessoal? Ou viveremos para glorificar a Deus, para honrar a Deus, para bendizer o seu nome? Entregaremos, será que nós não, depois de tudo que nós aprendemos, depois de tudo que nós vimos, como diz aqui no capítulo anterior, a qual foi mencionado parcialmente, em que o apóstolo Paulo diz ao jovem Timóteo: tu, porém, persiste
aquilo que aprendestes? Será que nós deixaremos de lado tudo aquilo que nós aprendemos da parte do Senhor? Deixaremos de ser um combatente? Deixaremos de ser um soldado? Então, novamente eu afirmo, não há como sermos cristãos sem sermos combatentes. É uma luta diária. Será uma guerra diariamente, até o final da vida, porque o descanso é só na eternidade. O gozo e a alegria plena é só na eternidade. Por isso que eu concordo muito com o autor que disse, grave a eternidade nos meus olhos, Senhor. Eu repito essa palavra diversas vezes, e eu tenho ela como lema, grave a eternidade nos meus olhos. Então, concluo dizendo, somos ou não somos um combatente? Estamos ou não estamos lutando? Fomos chamados para isso. Agora, é por minha força? É por mim mesmo? É pelas minhas mãos? Não. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Coloque o capacete da salvação. Coloque em uma mão o escudo da fé, na outra levanta a espada da verdade. Coloque também a couraça da justiça no seu peitoral. Calce as sandálias da preparação da paz e pregue o evangelho. Viva o evangelho. Respire o evangelho. Ande com Deus. Se arrependa dos pecados. Viva para Deus. E você terá a vida plena, alegre, feliz, mesmo em todas as tribulações, mesmo diante das pandemias, mesmo diante das adversidades. Nós fomos chamados para ser combatentes, nós fomos chamados para guerrear. Curve sua cabeça, vamos orar. Bem, se você já acompanha os nossos vídeos, mas não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho para que você possa ser notificado dos novos conteúdos. Vamos partilhar e compartilhar mais do Evangelho de Cristo. Fique com Deus.